Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o livro Sou Bem Maior do Que Isso, da autora Sue Bender, que é um livro que nos inspira a mudar os nossos tediosos comportamentos, a enfrentar os limites e a viver mais intensamente, com mais paixão e atento aos nossos desejos. Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do Leia Esse Livro, mas antes de falar do livro, eu gostaria de convidar você que acompanha, que curte os nossos vídeos, a clicar no joinha aqui abaixo desse vídeo e também a se inscrever no canal logo aqui abaixo, ok? Bom, vamos falar então do livro de Sue Bender, Sou Bem Maior do Que Isso, aprendendo a superar, a ultrapassar os seus limites. Esse livro é muito legal, faz um bom tempo já que eu li, e ele traz uma história da autora. A autora vai contando os seus desafios, os seus medos, e como ela foi encontrando uma maneira de superar tudo isso e viver de maneira muito melhor. Eu marquei aqui algumas partes que eu vou destacar para você ter uma ideia maior do livro e se inspirar a ler esse livro também. Ela fala um pouco aqui sobre essa questão de lutar, né? Então ela tinha essa coisa de luta, todos os dias tem que lutar pela sobrevivência, para conquistar aquilo que gosta, enfim. Mas depois ela foi descobrindo que não é necessário essa luta tão intensa, com tanto esforço, com tanto sofrimento para que se possa viver bem. Na verdade, preciso descobrir algumas coisas importantes. Por exemplo, descobrir quais são os seus talentos, quais são os seus dons, quais coisas você poderia fazer de maneira tão natural que a necessidade de empregar muito esforço não seja necessário. Então, a autora coloca muito claramente aqui que é preciso você ouvir a sua voz interior para descobrir aquilo que você realmente gosta. Porque se você continua fazendo as coisas que você não gosta, apenas para sobreviver ou porque acredita que não tem outra maneira, o que acontece? Você vai ter que se impor, você vai ter que impor muito esforço, você vai ter que empregar muito esforço. Isso vai te cansando, vai te gerando estresse, isso vai te gerando insatisfação, a sua vida vai perdendo um pouco o sentido, né? Você passa a viver naquela rotina, cansado, estressado, enfim, não tem progresso, não tem satisfação, não tem aquela vida com intensidade. A autora traz um capítulo muito interessante onde ela fala das crenças, que a gente precisa identificar quais são as nossas crenças, que muitas vezes são as crenças que nos impedem de enxergar quais são os nossos talentos naturais, aquilo que a gente poderia fazer sem tanto esforço e conseguir avançar na vida. E também ela fala que para a gente conseguir isso, o mais importante de tudo é encontrar o silêncio. Não está falando do silêncio das coisas que acontecem ao nosso redor, mas o silêncio interior. Silenciar um pouco as vozes interiores, as inquietações que faz com que a gente não se perceba, não se enxerga, não se descubra. Então é um livro muito voltado a autoconhecimento. Inclusive algumas pessoas falam assim, por que você fala de tantos livros de autoajuda? Na verdade, dos 9 livros que eu falei até agora, acho que só um tem aspectos de autoajuda. Esse livro aqui, por exemplo, é classificado como um livro relacionado à conduta. Então, como você conduzir a tua vida. Mas ela não traz aqui uma cartilha, uma receitinha de bolo, um passo a passo para você empregar na tua vida, como são os livros de autoajuda. Ela conta a história dela e o que ela foi fazendo para mudar todos esses aspectos. Isso é inspirador para que a gente possa também encontrar a nossa forma de fazer. Em nenhum momento ela recomenda o que você deve fazer e o que você não deve. É claro que ela fala algumas coisas muito básicas, que todo mundo sabe. Superar medos é uma das coisas importantes para que você consiga descobrir. Descobrir não, né? Depois que você descobre os seus talentos, você precisa superar o medo de colocar isso em prática. E ela coloca um capítulo que ela chama de Indo Mais Longe, que é muito interessante, porque ela liga exatamente essa questão dos talentos, dos seus talentos naturais, com o medo. Então, quando você descobre os seus talentos, na sequência vem o medo de colocar isso em prática. Por quê? Você está hoje numa zona de conforto, por mais que não se sinta feliz e contente com o que você está fazendo, mas tem uma zona de conforto que é difícil largar, correto? Vê o tempo aqui para a gente não estourar muito o tempo desse vídeo. E você precisa fazer o quê? Precisa acreditar nos seus talentos e pouco a pouco ir colocando em prática as suas ideias e passar a fazer aquilo que você gosta. A hora que você percebe que dá para fazer aquilo de maneira muito tranquila, que você pode mudar radicalmente sua vida, aí você alcança esse processo de deixar tudo que você fazia para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você se identifica. E aí você vai conseguir ir mais longe. E nesse processo você vai encontrando maneiras de
construir as tuas asas, né? Você vai encontrando formas de fazer com que as tuas asas batam mais rápido, com que o seu voo seja mais frequente e mais rápido também, mas sempre de maneira mais natural, sem tanto esforço. Ela fala aqui que na nossa cultura é muito difícil as pessoas acreditarem nisso. Por isso que ela conta a história dela ao invés de trazer receitinha. Ela conta que isso é totalmente possível e eu mesmo acredito nisso, tenho praticado algumas coisas e tenho percebido algumas pessoas, nossa, mas você leva a vida de maneira tão feliz, tão leve, coisa e tal. Nem todas as coisas são exatamente assim, mas a maioria das coisas tem sido assim na minha vida. E se tem sido assim na minha vida, pode ser assim na sua vida também. Então aprenda como você vai desenvolver as suas asas para você voar mais alto e saiba que você mesmo pode criar as suas asas. Agora, ela traz, para fechar o livro, para fechar a minha indicação, uma coisa que eu acho muito legal e que eu falo muito sobre isso e que eu aprendi a praticar isso e tem sido fantástico realmente. Antes eu pensava que tinha que ter muitas coisas materiais ao meu redor para me sentir bem, me sentir feliz. Depois que eu passei a ter algumas coisas, eu descobri que elas não completavam, não contemplavam essa felicidade toda que eu esperava. E aí o que acontece? Ela traz aqui no livro que a sua bagagem deve ser sempre muito leve. Tem uma frase que eu quero ler aqui, que ela colocou: eu viajo pela vida com uma mochila leve. E o que ela quer dizer? Quando você lê o livro, você vai descobrir que ela fala simplicidade, uma outra frase, né? Simplicidade é embarcar na jornada desta vida apenas com a bagagem suficiente. Isso quando a gente fala de coisas materiais. Então nós podemos eliminar tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que só acumula tranqueiras na nossa vida e passar a adotar uma bagagem muito mais leve para carregar. Por outro lado, nós vamos ganhando espaço para preencher uma outra bagagem que não é física, não é material, mas que é a bagagem do conhecimento, do autoconhecimento, da satisfação, da alegria, da contemplação das coisas que estão ao nosso redor. O mundo é belo, as oportunidades são maravilhosas, mas às vezes nós estamos tão carregados de coisas inúteis ou que são pouco úteis, que faz com que a gente não perceba a beleza da vida. Então leia o livro Sou Bem Maior do Que Isso, da autora Sue Bender. É um livro fantástico, eu tenho certeza que vai provocar muito você a identificar e mudar os seus tediosos comportamentos, como a autora mesmo diz, ok? Bom, vamos lá mostrar a nossa nona estante, né? Eu deixei a imagem um pouco menor, porque as pessoas no último vídeo reclamaram, mas os livros estão desse tamanho, muito maior do que você, porque eu tive que esticar a imagem, porque eu não, na hora que eu fui usar aquela imagem, não achei uma de tamanho adequado, de resolução adequada. Olha só que interessante, são 4 caixotes pintados ali de amarelos, colocados no chão, de tal maneira que fica ali um lugar para você colocar os livros, muito legal, muito bacana. Você pode fazer na sua casa também, dá para fixar na parede. Invente alguma coisa aí para acomodar os seus livros e também para decorar um pouco mais o ambiente onde você mora, que isso é muito importante, ok? Esse foi o nosso 9º livro, Sou Bem Maior do Que Isso. Daqui a pouquinho vem o 10º e último livro da série Estantes. E lembre-se, curtiu o vídeo? Clica no joinha aqui abaixo, inscreva-se no canal, também acompanhe no Twitter e no Instagram, @leia esse livro, e lá no Facebook, /leia esse livro. Ok? Tchau, tchau, até o próximo livro.